Bom dia, caros estudantes, professores, colegas, parceiros que estão nos acompanhando aqui no Centro de Mídias nessa manhã para essa aula com a garotada do 8º ano. Hoje, a aula de História trabalhará aí as leis abolicionistas no Brasil, um período histórico muito importante para o nosso crescimento e, inclusive, o crescimento dos nossos estudantes. E, para ministrar a aula, já está preparadíssima a professora Janaína Jardim. Muito bom dia, professora. Muito bom dia, professor Carlos, estudantes do 8º ano que estão aqui comigo, professores que estão nos acompanhando. Quero, assim, desejar boas-vindas aos nossos estudantes, que alguns não conseguiram entrar no aplicativo, mas agora já estão no aplicativo, já estão nas suas salas particulares, lá com seus professores, participando. Vai ser muito mais interessante essa interação, vai ser mais particular entre vocês e seus professores da escola. Professores, vocês são muito bem-vindos à nossa aula. Eu já quero também agradecer aos nossos intérpretes de Libras, e em nome deles, assim, em nome de todos os professores da rede do Estado de São Paulo, mandar o nosso carinho a todos os nossos estudantes que são surdos do 8º ano, e vocês são muito bem-vindos, nós estamos com vocês nessas aulas, está bem? Eu estou falando agora porque eu nunca dei um recadinho para eles, para os nossos estudantes surdos. Aí, conversando com o pessoal de Libras, aí eu me senti mais à vontade agora de poder dar esse recadinho para vocês. Então, sejam bem-vindos, estudantes. Vamos lá? Leis abolicionistas. Mas vamos começar aqui numa linha de raciocínio onde nós paramos na última aula, certo, 8º ano? Olha só, última aula, o que nós fizemos? Nós estávamos naquele período da história, justamente quando no segundo reinado de Dom Pedro II, nós tivemos um momento que aconteceu o seguinte. Dom Pedro II, ele já estava com alguns inimigos aqui no Brasil. O seu governo não estava tão fácil. A vida de Dom Pedro II já não estava tão fácil, assim, politicamente falando, não é, 8º ano? Então, vocês viram que alguns pontos da sociedade, alguns pontos políticos, alguns pontos religiosos estavam aí levando ao final do Segundo Império. Segundo Império? Não, professora, ao final do Segundo Reinado. Mas, 8º ano, eu não vou falar do final do Segundo Reinado, está bem? Hoje nós vamos falar apenas das leis abolicionistas, quais foram elas e quais foram as motivações para estas leis, certo? Então, assim, para dar aquele resuminho, eu sempre gosto de fazer um resumo da última aula. Então, na última aula eu falei assim para vocês, olha só, 8º ano, nós temos aqui o Dom Pedro II, e a igreja, ela estava apoiando Dom Pedro II. Só que parte da elite ali que estava ali na política, ali na sociedade com Dom Pedro II, parte deles eram maçons. Esses maçons, na sua maioria, ingleses, certo? Só que, aqui no Brasil, lá na primeira Constituição que vocês viram comigo, a Igreja Católica, ela passou a ser a religião oficial do Brasil. Então, como que pode o Dom Pedro II ter ali entre seus membros, né, entre o seu corpo administrativo, pessoas ligadas à maçonaria? Essa questão foi uma questão que balançou aí as relações entre Dom Pedro II e a igreja. Então, nós já temos aí um probleminha acontecendo com Dom Pedro II. Eu espero que essa questão esteja bem resolvida para vocês, que vocês tenham entendido bem isso. Teremos vários motivos aí, várias motivações para o final do Segundo Reinado. Um motivo muito importante é a questão abolicionista. 8º ano, vocês sabem o que é abolicionismo, né? Vocês devem já ter pesquisado isso com os seus professores. Se não pesquisaram, pesquisem, conversem com os professores, procura lá, vai lá na internet, procura o significado da palavra abolicionista, certo? Mas a questão abolicionista no Brasil, ela foi muito complicada pelo seguinte, gente. Vocês lembram que lá no começo, os ingleses, eles vieram com a família real aqui para o Brasil desde o comecinho, ó. Desde que eu comecei aqui a explicar a história do Brasil,
Vocês lembram que os ingleses estão sempre junto? Que os ingleses vieram nas caravelas, eles vieram depois com a família real, se instalaram aqui no Brasil. Os ingleses emprestaram dinheiro para o Brasil financiar a independência. Os ingleses, eles já estavam num processo de industrialização lá na Europa. Então, aqui no Brasil, nós estamos num processo mais agrícola. O Brasil ainda é um país, nesse momento, que depende muito do café. É o nosso ouro negro. O Brasil depende do café. O Brasil ainda está naquele momento agrícola. Enquanto lá na Europa, a Inglaterra já está começando a Revolução Industrial. Certo? Por que eu falei disso? Gente, olha aqui os interesses conflitantes. Olha o conflito de interesses. Para a Inglaterra, se eles estão nesse novo processo do mercado, que é a Revolução Industrial, a forma como eles articulam a mão de obra, como eles articulam o comércio, já não parece mais com aquilo que o Brasil estava fazendo. O Brasil, ele continua um país colonial, ele continua um país que depende muito da agricultura. E, nesse momento, a Inglaterra já está dependendo aí do quê? Da industrialização, eles já estão mais modernos em relação aí à produção. Para esse novo modo de produção inglês, é muito mais interessante ter escravizados livres. É muito mais interessante que esses escravizados se tornem livres para que eles possam formar aí uma mão de obra assalariada e também um mercado consumidor dos produtos ingleses, do que ter aquele velho modelo colonialista. Espero que isso tenha ficado claro, está bem? Ao longo da aula falaremos mais sobre isto. Mas a questão aqui que eu quero colocar para vocês, oitavo ano, é essa. Inglaterra industrializada, modo de produção já está diferente, já é um modo de produção muito diferente. Brasil, estamos no modelo ainda agrícola, nós estamos dependendo muito de produtos que são importados da Inglaterra. Nós ainda não estamos nesse momento da história, aqui no Brasil, com o nosso pátio industrial, o nosso campo industrial desenvolvido. É o comecinho da industrialização no Brasil. Vocês lembram também que eu até citei em umas aulas anteriores que, assim, os ingleses eles tiveram muitas vantagens aqui no Brasil. Muitas vantagens. Eles emprestaram muito dinheiro ao Brasil. O Brasil ele se torna aí um devedor da Inglaterra. E isso dá algumas vantagens para a Inglaterra. Está bem? Se ficou confuso, se, de repente, sei lá, não entendi alguma coisa, fiquem tranquilos. Fiquem muito tranquilos, porque a partir da próxima aula faremos revisões. Então, esses temas serão sempre revistos. Vocês ainda têm os seus professores aí para conversar com vocês. Está bem? Então, agora que eu montei assim, o cenário geopolítico, econômico do nosso Brasil segundo o Império, vamos falar, então, sobre as leis abolicionistas. Mas antes, eu quero deixar para vocês essa lei. Eu quero saber se vocês lembram, porque eu já falei disso. Para vocês na tela, o que foi a lei para inglês ver? Vou dar 2 minutos. Chat, continuem respondendo assim da forma que vocês sempre fazem na minha aula. Protagonista, sempre com respostas muito contextualizadas. Está muito legal ver o chat, a forma como vocês estão interagindo conosco aqui. Então, 2 minutinhos e voltamos.
Vamos lá, garotada, o chat está muito legal, está subindo bem rápido aqui. Nós temos que aqui ir selecionando as respostas de vocês bem rapidamente. Já vou deixar aqui um abraço pela participação da professora Edicleia, da Escola Maestro Vila Lobos de Pirangi. E, professora Janaína, a maioria dos estudantes aqui, eles ainda estão assim, eles não lembram do que é essa lei para inglês ver. Mas a professora Cristina, ela nos diz aqui que são leis promulgadas, mas não são cumpridas. Exatamente. Olha só, professor Carlos, eu tenho aqui o Andrew Gustavo. Conseguiu pegar uma resposta boa? Peguei, assim, se eu falei o nome errado, já me desculpem, mas eu li aqui Andrew, se eu li seu nome errado, desculpa, tá bem? Ele disse o seguinte, em 1831, a lei do fim do tráfico de escravos, que não foi cumprida na prática. Perfeito, esta é a resposta. Então, em 1831, voltando lá no Dom Pedro I, tá, pessoal? O Dom Pedro I, ele até criou uma lei que proibia o tráfico de escravos, né, de homens escravizados. A gente não fala escravos, nós falamos escravizados. Essa é a forma correta. Ninguém nasce escravo, né? Ele se torna aí por um processo cultural, político, enfim. Olha só, Dom Pedro I, lá em 1831, como o André disse aqui, ele até promulgou uma lei, ele estava na Europa, ele promulga uma lei dizendo que estava proibido o tráfico escravo. Só que, na realidade, essa lei ela foi para inglês ver. Da maneira que a professora Cássia ela disse, para atender às exigências dos ingleses, porque vocês lembram que os ingleses eles estão fazendo uma série de exigências para o Brasil? Então, o Brasil tem que atender essas exigências, né? Então, para atender às exigências, o Dom Pedro I, em 1831, ele promulga uma lei falando, olha, a partir de agora está proibido o tráfico. Só que, na realidade, essa lei foi para inglês ver, só foi para ali atender essas exigências dos ingleses, como a professora Cássia falou. Aí eu tenho aqui o Pro Josivalda. A lei é válida só no papel, na prática ela não acontecia. O Pro João, ele disse assim, ó, somente para agradar os ingleses, para fazer de conta. Então, essa lei para inglês ver, 8º ano, foi uma lei que, na realidade, ela proibia, né? Lembrando que o Dom Pedro, ele está aqui, entre dois poderes. Eu tenho aqui que agradar os grandes cafeicultores, que são donos de escravos, que dependem da agricultura, dependem da exportação do café. Então, eles precisam que esse modelo econômico permaneça. E aqui do outro lado, ele tem os ingleses, a grande potência mundial no momento. Os ingleses já estão se industrializando. Então, o que os ingleses querem? Eles querem aí uma mão de obra assalariada, eles precisam que esse modelo social, econômico, aqui ele mude. Para os ingleses, não é interessante ter escravos, mas sim um mercado consumidor maior. Só que os donos de terras aqui, o que acontece? Eles compraram esses escravos, eles querem ser ressarcidos. Então, o nosso Dom Pedro II, ele fica aí, entre essas duas questões, está bem? Vou colocar na tela para vocês, então, a nossa primeira lei, que é a Lei Eusébio de Queiroz. É a lei número 581, de 4 de setembro de 1850. Então, vamos agora avaliar esta lei. Proibia o tráfico de escravizados e punia traficantes. Olha lá. A primeira que eu falei, 1831, que foi a lei para inglês ver, né, que Dom Pedro II estava ali articulando para tentar atender aí as suas duas demandas. Agora, de fato, nós temos a lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que proibia o tráfico de escravos. Antecedentes, ou seja, o que aconteceu antes da lei Eusébio de Queiroz ser, de fato, assinada, promulgada? A lei para inglês ver, que é essa de 1831, onde o Dom Pedro II, aliás, de 1831, desculpem, correção, o Dom Pedro I, ele está ali tentando articular entre Inglaterra e interesses do Brasil, do Partido dos Conservadores do Brasil. Lembrando que esse partido de conservadores, como eu falei nas outras aulas, não é um partido político, mas um grupo econômico que tem aí os mesmos pensamentos, está bem? Nós já falamos bastante sobre isso nas outras aulas. Mais uma informação para vocês.
Olha lá, pessoal, antecedentes da Lei Eusébio de Queiroz. Nós temos a Lei Bill-Alberding, de 8 de agosto de 1845. O que é essa Lei Bill-Alberding? Seguinte, ó, deixa eu ver aqui, as motivações. Volta para mim, por favor. Muito obrigada. A Lei Bill-Alberding. Os ingleses perceberam que o Dom Pedro II ele estava muito moroso, que ele estava demorando para resolver a questão abolicionista. Que, sabe, eles queriam um pouco mais de agilidade. Resolve aí, Dom Pedro II, e aí? Né? Tem que acabar a escravidão no Brasil, vamos modernizar esse comércio, vamos modernizar a mão de obra. Só que ele estava enrolando, enrolando. O que os ingleses fizeram? A Lei Bill-Alberding. As professoras de inglês que me perdoem se eu estiver falando errado, mas Bill-Alberding. Essa lei, ela diz o seguinte: a partir de agora, 8 de agosto de 1845, está proibido o tráfico de escravos, escravizados. E, de fato, a marinha inglesa ela vai se colocar no oceano e ela não deixa nenhum navio passar. A partir de agora, serão tomadas medidas mais drásticas para evitar o tráfico de escravos, certo? Isso foi a Lei Bill-Alberding. Mais uma informação para vocês na tela. Motivações. Motivações do quê, pessoal? Da Lei Eusébio de Queiroz. Então, nós temos aqui no Brasil altas dívidas para adquirir escravos. Olha só, Itavano, a vida aí dos grandes donos de fazendas está começando a ficar um pouco mais complicada, porque a partir de agora, essas leis e esse movimento abolicionista está dificultando a compra de escravos. Então, ficou muito caro comprar escravos. E a Lei Eusébio de Queiroz, ela foi motivada por isso também, pelas altas dívidas para adquirir escravos, pessoal. Estava caro comprar escravos. Então, foi uma das motivações. Mais uma para vocês na tela. Olha lá. Receio de que a população de escravizados ficasse superior à população branca. Pessoal, vocês lembram uma aula que nós tivemos, onde eu falei sobre algumas revoltas que aconteceram no Brasil? Então, não sei se vocês vão lembrar, se vocês não lembrarem, volta lá, conversa com os professores ou volta naquela aula. Em alguns estados do Brasil, hoje chamamos de estado, mas nesse período chamávamos de províncias, né? Então, algumas províncias brasileiras tinham muito mais escravizados do que livres. E vocês lembram também, olha agora a história toda se conectando, né? Eu fui passando para vocês de pouquinho em pouquinho, agora está tudo se conectando. Vocês lembram que eu falei da revolta, lá da Revolução do Haiti? Então, a parte aqui da nobreza, parte da aristocracia, pessoas que estão aqui no Brasil, que são donos de fazenda, eles estão inseguros, porque eles temem que essa revolta que aconteceu lá no Haiti possa acontecer aqui no Brasil. Afinal de contas, em alguns estados brasileiros, nós temos muito mais escravizados do que pessoas livres. Então, eles têm aquele temor. Afinal de contas, também, vocês lembram que nós falamos sobre a revolta dos malês, que foi aquele grupo de escravos que se revoltaram, né, contra os seus senhores, e foi um grupo muito importante. Eu nem vou falar mais, porque nós tivemos uma aula só para falar deles. Todos esses fatores deixaram os donos de terras aí bem inseguros. Bem inseguros. Então, eles tinham, olha os problemas deles, vou colocar na tela para vocês. Olha lá. Altas dívidas para adquirir escravos, receios de que a população de escravizados ficasse superior à população branca, pressões britânicas para o fim do tráfico negreiro. Tem a pressão britânica, né, pessoal? Afinal de contas, vocês já sabem, acho que eu já falei bastante sobre isso, Inglaterra, ela quer a abolição da escravidão, eles querem um novo mercado, uma nova forma, um comércio mais moderno. E Revolução Industrial na Europa. O que os europeus querem com a Revolução Industrial? Ampliar o mercado consumidor. A Europa está num novo modelo de produção, de consumo. O Brasil ainda está ali no modelo anterior, está bem? Para vocês na tela uma questão. Responda no chat em 1 minuto. O que motivou a assinatura da Lei Eusébio de Queiroz? Voltamos em breve. 1 minuto.
Voltamos. Então, muitas interações. Muito obrigada aí aos estudantes, aos professores que, inclusive, me lembraram que eu não li a habilidade. A habilidade ela é muito importante para todo o processo da aula. Então, peço desculpas aí. Mas vamos ler a habilidade, professores? Vamos lá? Identificar as propostas presentes nas leis Eusébio de Queiroz, Ventre Livre, Sexagenário e Áurea, bem como analisar os seus impactos na sociedade brasileira no período imperial. E quais são os objetivos da nossa aula? Eu acho que vocês já até conseguiram perceber isso. Identificar as leis que trataram a questão dos escravos no Brasil imperial. E aí, professor Carlos, como estão as respostas dos nossos alunos? Vamos lá, então, vamos colher aqui as respostas. O Raul está dizendo que o que motivou a lei Eusébio de Queiroz foram as pressões britânicas para o fim da escravidão. A Juliana também está afirmando que foram as pressões aí do Império Britânico. E o que mais nós temos aqui? A Helena também afirma que foi a pressão britânica. Essa é a linha de raciocínio que os estudantes estão seguindo. Que legal, muito obrigada, professor Carlos, estudantes, isso aí. Ótima resposta. E depois vocês vão conversando aí com seus professores acerca deste assunto. Vamos para a próxima lei? Na tela para vocês. A Lei do Ventre Livre, lei número 2040, de 28 de setembro de 1871. Considerava livres todos os filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir desta lei. Assinada pela princesa Isabel, que estava como regente do Brasil. Decora aí, regente do Brasil, já já eu falo disso, tá bom? Para não perder aqui a sequência. Possibilitou um processo de abolição da escravidão de forma lenta e gradual. Lembram que Dom Pedro II ele está ali tentando lutar entre vários interesses diferentes, né? Então, essas leis elas foram possibilitando aí uma liberdade, uma abolição lenta e gradual. Até completar 21 anos, ficaria sob a tutela do dono da fazenda. Quem? A criança. Então, até completar 21 anos, a criança estaria sob a tutela do dono da fazenda. Eu pedi para vocês, né, darem lá decorarem para mim aquilo lá, regente, assinado pela princesa Isabel, que estava como regente do Brasil. Olha só, pessoal, a princesa Isabel, ela ficou como regente no lugar do Dom Pedro II durante 3 momentos. Então, esse foi o momento, né, durante a assinatura da lei do Ventre Livre. Ela ficou também como regente em um momento que até expliquei no comecinho da aula, foi quando os interesses entre maçons e a Igreja Católica aqui no Brasil ficaram muito acirradas, era ela que estava como regente. Então, ela ficou em 3 momentos importantes. A lei do ventre livre, pessoal, é isso. A partir dos 21 anos, até 21 anos, a criança nascida de uma mulher escravizada, até 21 anos, ficaria sob a tutela, sobre a guarda do dono da fazenda. Então, é uma lei que fez com que a abolição ela fosse um processo bem moroso, porque até a criança fazer 21 anos, ela acabava ficando com a mãe, ela ficava com a sua mãe, então, de fato, assim, uma liberdade efetiva não acontecia para essas crianças, está bem? Mais uma informação na tela para vocês. Olha lá, na sua opinião, a lei do ventre livre garantiu liberdade aos recém-nascidos filhos de mães escravizadas? Justifique em 1 minuto. Legal, a participação aqui dos estudantes está bem interessante. Alguns estudantes, professora Janaína, colocaram sim, outros não.
Mas a Lorena, ela contextualizou. Ela disse: não, pois infelizmente eles não eram totalmente livres. Vamos pegar uma outra resposta aqui. O professor Anderson está elogiando a aula. Muito obrigado, professor Anderson. O Nicolas diz: não, porque eles ainda continuavam sendo escravizados, né, nessa questão, né, até chegar aos 21 anos. E essa linha está sendo seguida pela maioria dos estudantes, ou seja, essa lei, de certa forma, não beneficiou as pessoas escravizadas. Muito bem. Então, muito obrigada aí pelas respostas. Conversem com os professores, façam suas atividades acerca desta lei. Vamos para a próxima? Olha lá, Lei do Sexagenário, Lei número 3.270, de 28 de setembro de 1885. Garantia liberdade, agora, ó, aos escravizados com mais de 60 anos. Então, a lei anterior aos recém-nascidos e agora aos escravizados com mais de 60 anos. Os libertos, atenção pessoal, os libertos pagariam uma indenização aos antigos proprietários. Logo, o liberto trabalharia mais 3 anos para o seu senhor ou até os 65 anos. Isso é importante. Poucos escravos chegavam até essa idade devido às péssimas condições de vida. Quando libertos, muitos não sabiam para onde ir. É isto. A lei do sexagenário, ela segue aí essas leis abolicionistas que são leis que, na verdade, elas estão, assim, obedecendo a essa questão abolicionista imposta pela Inglaterra, sim. Só que, em contrapartida, Dom Pedro II ele também precisa atender os interesses dos cafeicultores, né, dos grandes cafeicultores aqui do Brasil, que são donos desses escravos. Então, quando ele atende esses interesses, ele começa a fazer essas leis assim de um processo mais moroso, mais demorado. Então, depois dos 61 anos, muitos escravos, os que ficavam vivos, os que conseguiam chegar aos 61 anos, eles muitas vezes não sabiam para onde ir. Afinal de contas, eles foram retirados da África, eles perderam a sua identidade étnica. Muitos nem sabiam de qual lugar da África eles vieram. Então, eles perderam a sua identidade étnica. E, de repente, eles são livres. Eles são colocados à liberdade. Mas para onde eles vão? Não é mesmo? Para vocês, então, mais uma perguntinha no chat. Em qual ano foi assinado a Lei do Sexagenário? Eu quero ver se vocês sabem. Não vou deixar 1 minuto, não. Vou deixar alguns segundos aí. Alguns segundinhos e já volto. Vamos lá, galerinha. Professora Janaína bombou 1885. Muito bem, então vocês realmente estão aí prestando atenção na aula. Mais uma lei para vocês, vamos ver. Olha só, essa atividade é para vocês fazerem com os seus professores, tá? Nas salas de vocês, nas salas de chat, nos chats, né, de vocês. Vamos treinar a empatia. Neste momento, vocês vão se colocar aí no lugar dessa pessoa. Neste momento, somos um ex-escravo, com 65 anos de idade. Nosso corpo dói. Desde que nascemos, fomos obrigados a trabalhos forçados, sem descanso. Não recebemos carinho quando crianças, apenas chicotadas. Temos em nossos corpos diversas cicatrizes. Não temos família. Não sabemos de qual lugar da África viemos. Estamos livres. O que faremos agora?
Então, pode tirar um print dessa tela e deixo para vocês aí essa atividade como sugestão para treinarmos a empatia. Afinal de contas, quando falamos da questão abolicionista, nós falamos muito das leis e citamos fatos históricos, mas é importante também pensarmos aí na empatia, nos colocar, né? Nos colocar no lugar dessas pessoas. A história também é um exercício de empatia, porque para que os alunos, para que os estudantes eles consigam entender um determinado fato histórico, eles precisam assim meio que imaginar aquele momento, vivenciar. Então, vivenciem esse momento. Está bem que faz parte da história do nosso Brasil. Foi assim que a nossa história foi construída. Está bem? Fica aí uma sugestão. Não é obrigatório que vocês façam, mas é uma sugestão de atividade. Quem fizer essa atividade, os professores que realizarem, pode postar lá na hashtag #EuNoCMSP. E nós teremos o prazer de avaliar, de olhar as aulas. É muito, muito prazeroso quando vocês participam conosco das aulas. Mais uma informação para vocês na tela. Vamos lá. A Lei Áurea, Lei número 3.353, de 13 de maio de 1888, assinada pela princesa Isabel, que pela terceira vez exercia a regência no lugar de seu pai, Dom Pedro II. Vocês lembram que eu falei que a princesa Isabel ela fica na história aí como a grande protagonista que assinou a Lei Áurea, mas é importante nós agora pensarmos em outros atores dessa história, né? Quem são os outros atores? Nós temos a Inglaterra, que está pressionando, nós temos aqui os cafeicultores do Brasil, que estão também pressionando Dom Pedro II. Então, nós temos um cenário político, social e econômico também, porque temos aí o café como grande produto de exportação do Brasil. Existiram pressões externas, Inglaterra, e internas, movimentos abolicionistas e resistência dos escravizados. Olha só, a partir de agora nós temos escravizados resistindo aí resistindo aí à escravidão. Então, a partir do momento que os escravizados começam a se insurgir, começam a se movimentar, nós temos uma estrutura que está desmoronando. Então, essa estrutura política, social que nós temos no segundo reinado, ela já começa a desmoronar. Afinal de contas, muitos interesses divergentes aí conflitantes, né, em um único momento histórico. Não houve a preocupação de inserir os libertos na sociedade. E essa é uma informação importante, e sobre isso a gente precisa também ter uma visão bem clara. Isso nós precisamos pensar. Muitos historiadores falam acerca disto. Vocês podem encontrar isso em várias historiografias. Não houve, né, a partir daí da assinatura da Lei Áurea, em 1888, pela princesa Isabel, não houve, no Brasil, uma estrutura para receber esses ex-escravos. Na realidade, eles foram colocados à própria sorte. Então, os ex-escravos, eles, como eu falei para vocês, eles saíram da África e, assim, eles nem sabem mais qual é o país da África a qual eles têm origem. Eles não sabem mais. Muitos estão aqui há tantos anos e já são netos de pessoas que foram escravizadas. Eles não sabem mais qual é a terra deles. Alguns não conseguem mais identificar a sua identidade étnica. Então, essa lei, ela garantiu a liberdade? Na lei, sim. Na lei, ela garantiu a liberdade. Mas foi pensado um projeto para incluir esses ex-escravos nesse país que está se modernizando economicamente? Não foi pensado. Então, é importante lembrar que existiu, de fato, a lei em 1888, Lei Áurea, ela aboliu a escravidão, sim. Mas um projeto real que inserisse os negros na sociedade, isso não aconteceu. Então, os negros libertos ficaram aí meio que à própria sorte, e aí nós temos na história do Brasil a construção da nossa base racial, a nossa base social, porque vocês lembram, as pessoas elas não nascem racistas, as pessoas elas não acordam, olha, eu sou racista, não. Isso foi construído
aos poucos. Vocês se lembram que lá no 6º ano vocês estudaram permanências da história. Então, o racismo, a gente pode ver ele como uma permanência deste processo histórico. Os escravizados, ex-escravizados neste momento, eles ficaram livres, mas não foram incluídos na sociedade. E para onde eles vão agora, né? A partir de agora, quais serão as aspirações deles, como eles vão trabalhar, como eles vão se alimentar. Afinal de contas, os ingleses... Nossa, eu já estou falando bastante afinal de contas, né? Sim. Hoje eu adotei... É normal, prof, porque você está nesse desenrolar aí da reflexão e a gente acaba aí, de certa forma, repetindo algumas palavras. Mas continue, Mas porque vamos lá. tá E me ótima a aula. Vamos lá. Me desculpem aí pelo vício de linguagem, né? Mas é isso. Não houve uma inserção desses escravos na sociedade brasileira. Ah, Pro, mas você está falando tanto disso, Pro, você está sempre repetindo. Pessoal, é importante que algumas informações elas sejam mesmo colocadas várias vezes, de várias formas, para que isso fique bem fixo aí na mente dos nossos estudantes. Como nós já estamos no finalzinho, só para poder eu exemplificar o que você está falando, muitas novelas sobre os escravos que se passavam aí, que sempre passou na televisão, mostram que muitas mulheres e homens, quando alcançavam aí a alforria, a liberdade, eles usavam as roupas dos europeus. Então, as mulheres procuravam aqueles vestidos franceses, os homens de paletó e gravata. Isso significa que a identidade cultural do povo lá da África foi suprimida, esvaziada, eliminada, e a pessoa escravizada já não tinha mais aquela identidade com o seu país de origem. É verdade. Mas, nas habilidades do currículo paulista, nós temos muitas habilidades que resgatam, sim, essa identidade afro, e é muito importante a gente lembrar disso. 7º ano, né, tá trabalhando isso. Exatamente. Né? Bom, eu vou colocar para vocês o protagonismo da nossa aula, que é da aluna Yasmin do Carmo Santos, do 8º ano C. Ela, olha, palmas para a Yasmin. Muito obrigada. A Yasmin, ela é da Escola Estadual Cultura e Liberdade. Essa atividade ela fez com a professora Flaviana Lombardi Barbeta. Essa escola é de Pompeia, São Paulo. Muito obrigada, professora Flaviana. Olha só que mapa mental mais bonitinho, professor Carlos. Legal, olha o colorido, organizado, tem as coroas ali, os navios. Olha quanta criatividade os alunos, eles promovem nas suas atividades. É verdade. Então, quero agradecer mais uma vez aos nossos intérpretes de Libras. Eu tenho pensado muito acerca dessa questão, né, da inclusão dos nossos alunos que estão aí assistindo a aula. Se eu não falei com vocês, em algum momento eu não citei vocês, então, assim, agora estou citando todo o meu carinho para vocês. Eu agradeço muito saber que tem muitos alunos que nos assistem. E agora eu vou colocar para vocês a avaliação da aula. Olha só. Vocês podem avaliar nossa aula. Se não gostaram, pode falar. Se gostaram, falem. O que vocês acham que precisa melhorar, estamos aqui para melhorar. Muito obrigado, 8º ano, e até a próxima aula. Até a próxima aula.